Instagram, né? Onde temos esse encontro marcado para mais uma live, né? E nesse momento eu vou já enviar os meus aviãozinhos, que eu não sou bobo nem nada, né? Vou enviar meus aviãozinhos para os meus seguidores, para os meus amigos e, e pessoas do mesmo nicho musical, que eu mando um abraço para todos que vão se conectar aqui e para outras pessoas também que irão assistir essa live em outro momento, né? Então, se você já está recebendo, entrando aqui ao vivo no Instagram agora para essa live e quiser também mandar um aviãozinho aí para o seu contato, faça isso, será muito bom, pois hoje nós temos um convidado muito especial, né? Então vamos aqui, deixa eu fixar aqui o programa, né? O título da live. Olá, boa tarde, professor Eliseu. Muito obrigado aí pela presença maravilhosa aí nesse um episódio do nosso programa, né? Do pensamento ao nascimento musical. Maravilha encontrar aqui o pessoal nessa ferramenta que é o Instagram, nessa vitrine virtual que nos possibilita, né? Uma comunicação virtual, mas online, conectar pessoas em todo canto, né? Que por meio da internet, isso facilita muito a comunicação, né? O diálogo, as comunicações, né? Então, deixa eu aqui mandar o convite para o meu convidado. Só um instante, pessoal. Vamos lá. Deixa eu facilitar aqui Isso. Meu convidado já está presente. Boa tarde, maestro Davi. É um grande prazer recebê-lo aqui. Então deixa só eu, se vocês quiserem, vocês que já entraram na live aí, quiserem mandar os aviãozinhos, né, para outros contatos, fiquem à vontade, pois poderá alcançar mais pessoas, né, com essas nossas comunicações aqui, nossas narrativas, né? Então, mas deixa eu aqui receber aqui a solicitação do professor e maestro. Boa tarde, professor, maestro. Boa tarde, Jonas. Graça e paz, tudo bem? Tudo bem, Prazer graças falar a com Deus. você. Tá enquadrado direitinho? Eu não estou percebendo aqui. O Instagram tem essa dificuldade, né? Mas deixa eu ver aqui. Aqui no momento Aí, tá bem enquadrado, tá legal. O problema tá é, bom. assim, eu tenho observado depois, assim, que depois eu pego essa live, né? E, e faço um recorte dela, uma gravação, para replicar em outras plataformas, né? Certo. E Aham. parece que às vezes eu vejo que não fica muito legal, assim. Mas normalmente não fica muito bom a pessoa que fica em cima, né? Quem abre a live, como eu. Mas eu acho que é isso mesmo. Por enquanto eu também sou bem amador nisso aí. O importante é o conteúdo, né? Mas Certo. que enorme prazer recebê-lo aqui. Como tá ficando tá ficando show esse só um instante aqui, eu tô apanhando aqui dessa ferramenta aqui. Mas o senhor está conseguindo me ver direitinho aqui? Estou conseguindo te ver. Tá meio Ouvindo cortado o seu queixo, mas o queixo, tá né? dando para te ver. Deixa eu ver. Ficou Aí, melhor, aí, será? aí, aí ficou Ficou melhor. melhor? Ficou melhor, né? Isso.
E você está Que me legal. ouvindo direitinho? Está sendo certinho? Está Tô ouvindo. chegando bem? Tô. Tá um pouco baixo o Ah, áudio, mas eu acho que talvez seja porque eu tô com o tá um pouco ventilador baixo? ligado, mas Deixa eu ver talvez se eu ajeito aqui, peraí. pode ser o aparelho do senhor também que esteja. É, Verifique aí, por favor, se tá bom aí agora ou não? melhorou, Melhorou? melhorou, melhorou. Tá bom. Então Que tá. legal. Que bom. Certo. Então, Prazer estar com você, Jonas, e seu programa. Eu espero poder ajudar aí a conversarmos sobre música e música coral, regência coral, né? Sobre esse programa todo que leva essa vida aí. Isso é muito bom, ainda mais na situação que nós estamos vivendo, né? A importância dessa área para a situação que nós estamos vivendo. Prazer estar contigo. ô, maravilha. Então, muito obrigado. Eu vou me apresentar rápido aqui, só para título de quem estiver e não conhece, né? E também para que outras pessoas forem ver em outro momento, se apropriar um pouco, né, do que é o objetivo, o programa. Então, boa tarde a todas pessoas que estão online agora ao vivo com a gente e pessoas que irão ver em outro momento, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. De maneira que nós estamos aqui para mais uma live aqui onde eu recebo com todo prazer o maestro, professor David Juncker, né? Uma grande persona aqui da nossa música, da música mundial coral, né? Então, de maneira que o objetivo desse programa é justamente aproximar, né? Aproximar nós que somos estudantes, amigos da música aí de toda forma. Eu que fui aluno também da UNP, tive a honra de ter aula com o professor Davi em alguns momentos ali no mestrado, onde eu pude ver, assim, me aproximou bastante, me motivou bastante a buscar e continuar buscando conhecimentos e conteúdos, né? E aí, não coincidência à parte, né, essa questão do isolamento social, da pandemia, né, que nós estamos Uhum. passando aí, mas de muito tempo eu havia procurado uma maneira de me conectar musicalmente pela plataforma, por meio digital, virtual, né? E não sabia como, pois eu sou bastante leigo nisso. E aí, quando a gente teve esse boom, né, esse boom aí da pandemia, muita gente leiga como eu indo para o mundo digital e tal, e eu falei, cara, a hora é agora, a hora é agora. De quem não sabe nada, procurar E, ajuda. E eu fui. E aí, então, teve essa ideia, né, assim, de fazer essas lives para conectar, aproximar as narrativas, né, com os seus narradores, e está sendo sucesso porque poderá ajudar muita gente. Haja vista, uhum. o meio digital é um meio rápido, é muito mais rápido, né? Então a gente, por exemplo, a gente que é aluno, quer estudar alguma coisa e tal, então ter algo assim no digital já próximo para a pessoa pegar sei lá, uma ideia, uma coisa, uma fonte de referência, algo, então ela já ajuda muito. Então, com certeza, para alguma coisa vai servir. Com certeza. Então é um prazer recebê-lo todos aqui. Obrigado pela audiência. E eu gostaria que o professor e maestro Davi, se quiser se apresentar com maior tempo, fique à vontade. Então já vou colocar até uma questãozinha que eu coloco para todos os convidados, que aí de repente poderá até motivar assim a ele falar mais de si, né, da sua vida e tal. Então, por exemplo, professor Davi, como o senhor começou a sua história musical antes mesmo de estudar, né, estudar como profissional? Então, assim, como foi as influências, né, familiares e tal, se teve alguma? Fique à vontade. Certo. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer conversar com você, Jonas. Um prazer a gente fazer alguma interação musical e de vida. É um prazer conversar com você, as pessoas que assistem, né, a esse seu programa, estão conosco aí linkados. Então, muito obrigado por convidar. Eu me sinto honrado e é muito bom estar aqui. Bem, falar um pouco sobre meu início, né? Eu sou de família metodista, né? Tradição metodista e a tradição é, é, das pessoas metodistas, quem é desse tipo de igreja, né? Tem uma forte influência de realizações musicais nas suas práticas, né? E então eu não fujo à regra, minha família toda, eu sou o filho caçula de 6, né? São 3 mulheres, 10 anos e 3 homens.
e tem alguns regentes na família, né? A minha irmã mais velha foi professora de técnica vocal e meu cunhado Nelson Matias, né? Que é bem conhecido, né? Ele foi meu cunhado e eles é que nos iniciaram. E eu lá, quando adolescente, participei do Coral do SESI de Brasília, nos anos 70. E este coral teve uma influência tremenda em todos nós adolescentes naquela época, porque a gente tinha ensaios diários, das 5 às 7, né, das 15 às 17, às 19 horas, 17 às 19 horas, e aos sábados o ensaio era a tarde inteira, das 14 até às 19 horas. Né? Então, assim, naquela época a gente podia fazer isso. Hoje em dia, com a vida que a gente leva, é difícil fazer isso, né? Mas naquela época a gente tinha essa possibilidade. E nós tínhamos, além dos ensaios, a gente tinha muita vivência musical. Tínhamos aula, né? Aula de teoria, harmonia e outras coisas mais, né? Além da questão do relacionamento, interrelacionamento humano. Então, foi uma escola muito profunda. E dali eu já fui fazer o vestibular para o UNB, né? Nos anos 70 ainda, e fiz vestibular para curso de composição e regência. E paralelamente a isso, na igreja, aos 16 anos, a minha irmã, que era regente do coral, ela se mudou de Brasília. Aí ela falou, jogou a bomba na minha mão, ó, o coral agora é para você reger, você que vai reger. E eu tinha 16 anos de idade. Foi aí que eu comecei a trabalhar com regência, antes mesmo de entrar na universidade, né? Por causa da força da circunstância. Né? Então aí eu comecei a reger o coral da igreja já, né, com essa idade, não conhecia nada. Eu me lembro de umas situações bem interessantes, assim, eu reclamar com eles, vocês não estão conseguindo fazer, eu tinha que dar entrada depois do primeiro tempo e não conseguia dar entrada e eles enrolavam, e porque eu estava enrolado não conseguia fazer, né? Então me lembro de situações como essas, assim, naquela época, lá nos anos 70. E aí eu entrei para o UNB, fui fazer a universidade com o curso de composição e regência. Né? Mas, paralelamente, eu fazia canto, eu levava as matérias de canto. Né? Inclusive, tive quase uma oportunidade, né, muito boa, porque eu tinha feito uma ópera, o Bastiano e Bastiana, de Mozart, né, e me chamaram para ir fazer o curso de ópera no curso de música, né, da Escola de Música de Brasília, o curso de verão. E era um regente português, Manuel Ivo Cruz, né? E eu nem estava inscrito nesse curso, foi a que fez o soprano comigo na ópera, que estava fazendo o curso, falou para ele de mim que estava procurando um barítono, aí eu fui, ele mandou me chamar, aí perguntaram para o diretor se podia, e ele disse que podia, e eu, sem fazer o curso, fui lá cantar para ele. Aí ele já me deu uma área para eu cantar com a orquestra e tal, e no fim do curso já me convidou para ir para Portugal, para o Teatro São Carlos, cantar com ele. Eu fiquei doido, né? Tinha 17 anos, né? Eu quero ir, mas a minha mãe falou assim, não, você primeiro vai estudar, vai terminar o seu curso, depois você vai. Acabei não indo, que de lá, já da universidade, eu acabei indo para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado, né? Fui primeiro, tem aquelas pessoas que Deus coloca na vida da gente. Teve uma senhora que viu uma estrela na minha testa, né? E ela chegou com o pastor para pastorear a igreja, isso no início dos anos 80, e começou a cantar no coral, e ela é missionária dos Estados Unidos, e ia para os Estados Unidos, e uma das igrejas que faziam suporte deles, né, o apoio financeiro deles aqui, uma senhora, antes de falecer, deixou, né, o escrito que parte da doação que ela estava fazendo para a igreja era para ser gasto com um rapaz ou uma pessoa brasileira para estudar música nos Estados Unidos. E essa igreja entrou em contato com essa senhora e falou, olha, nós temos isso aqui, você conhece alguém? Ela, eu tenho a pessoa exata, né? Então, aí eu fui a pessoa que ela indicou e fui para os Estados Unidos primeiro para trabalhar, isso foi em 1983. Logo depois que eu formei aqui, fiquei 1 ano lá estudando música sacra e fiz o meu primeiro curso com Robert Shaw. Nesse ano. Aí lá eu já mantive os contatos com as universidades para fazer o mestrado em regência coral, e voltei para cá, passei 1 ano aqui, nesse ano
a CAPES, Fulbright e uma agência chamada LASPAL, que é chamada Latin American Scholarship, bolsas para estados, países latino-americanos, né? Não só da América Latina, mas de língua latina, então também Itália, Espanha e tal. Então, bolsas para essas pessoas para irem estudar nos Estados Unidos. E junto com a Fulbright, que é uma fundação muito conhecida nos Estados Unidos, e a CAPES, aqui do Brasil. E era um ano de processo de bolsas, porque eles tinham inicialmente 10 bolsas para professores da universidade. E eu dava aula já em 2 faculdades naquela época, então eu estava ajustado para... Meu relógio aqui está fazendo barulho. E aí, então, eu entrei nesse processo, um ano de processo, éramos 350 professores de todo o país, para 10 vagas que tinham sido cortadas para 5 vagas. E, graças a Deus, eu fui das pessoas contempladas. Aí, eles, no final do processo, eles aumentaram para 8 vagas. E, então, fomos em 8 pessoas para essa bolsa, para o mestrado, e de lá já consegui ficar já para o doutorado, fiz também com bolsa do CNPq, e aí até voltar para o Brasil em 1990, onde eu fiz o primeiro concurso que a Universidade de Brasília fez em sua história para uma vaga para professor de música, né? Porque tem uma história o departamento de música, né? Desde a época do Santoro, nos anos 60, eles foram embora, né? Foram expulsos do Brasil, aí trouxeram o maestro Orlando Leite, professor Orlando Leite, que foi ser uma espécie de inspetor de música, que convidou os professores que eram da geração anterior à nossa, né? Os meus professores, né? Eles foram mais convidados. E aí, quando o Santoro faleceu, em 89, foi feito, então, o primeiro concurso, né, para tomar a vaga do Santoro, maestro Cláudio Santoro, compositor muito conhecido, né? E aí abriram para 2 vagas, mas eles conseguiram então estender para 3 vagas, porque éramos 3 que tínhamos passado no concurso. E aí então eu vim para a UNB em 90 e assumi, e estou lá já há 30 anos, né? Entrando no 31º ano da Universidade de Brasília, mas esse ano, se der certo esse mês, eu estou me aposentando. Que legal! Uma história incrível aqui, bonita, muita coisa que eu não conheço, né? E muita gente também pode ser que não conheça, né? Que legal compartilhar essa história conosco, né? Pois nós que somos aqui de Brasília, por exemplo, sabemos que temos aqui a UNB, né? O curso de música, e é um curso que tem suas carências, né, assim, no departamento, né, principalmente na pós-graduação, mas, como diz, assim, nós, e aqui em Brasília, que é pequena, é acerca dos outros, comparado aos outros estados, né, é o único que temos, assim, então nós temos que fortalecê-lo, né, então nós precisamos saber das histórias, as lutas e várias coisas, né, que compõem toda a história da música aqui na universidade, né, que legal. Só falar com as pessoas que estão entrando aí. Pessoal, boa tarde para quem está entrando, sejam muito bem-vindas. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer ao nosso convidado, o maestro David Juncker, então vocês podem ou guardar para o final, né? Ou se preferirem, também podem colocar, pode colocar no chat aí que a gente ele vai respondendo, a gente vai, né? Tá bom? Como achar melhores. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Eu vou logo fazer uma outra pergunta aqui ao maestro, porque eu sei que ele tem muita coisa a nos dar aqui, nos compartilhar conosco. Então, vamos lá. Eu separei mais umas 2 perguntinhas. Por exemplo, aqui, uma já bem que eu acho que é bem... Acabei de fazê-la aqui, inclusive, olhando... ali a bio, né, a biografia, um resumo da bio do senhor ali e tal, aí eu lembrei, assim, por exemplo, uma coisa que é muito importante. Eu falo isso por quê? Porque eu que sou aluno, sei muito pouca coisa, então a gente fica curioso de muitas coisas, né, comparada a não só dos tempos, né, por exemplo, é o que eu vou fazer aqui, dos tempos, quando o senhor estudou, que já tem bastante tempo, a hoje, como também as experiências internacionais, né. Então, por exemplo, essa eu acho que
talvez não ficou bem formulada, mas vou tentar explicar aqui. É, eu, olhando a bio aqui do senhor, vi que há outras associações, né, e instituições musicais tão atuantes quanto, assim, em criar eventos e se organizar, quanto as dos coros, assim, né? Porque, por exemplo, eu que também não sou do universo do coro, assim, mas como leiga a gente acompanha um coral na igreja, uma coisa, então, assim, pessoas de escola e tal, então é muito divulgado, né? E para outros universos musicais, não coral, por exemplo, eu não sei se tem tanto, então é uma curiosidade que nós ficamos tendo, né? Olhando aqui a bio do senhor, vi que tem a academia, a Academia de Letras e Música do Brasil, mas eu falo mais assim em relação a outras instituições, né? Poderia assim pontuar nós como nós estamos. Eu vou responder a sua pergunta fazendo uma viagem, tá? Bennett Rimmer, um grande escritor canadense sobre educação musical e filosofia, né? Filósofo e educador musical, é um pouco antes da nossa geração, escreveu muito sobre filosofia da educação musical. Ele diz que é muito importante que cada um de nós conheça e tenha a sua própria filosofia do porquê. Né? Então, assim, para nós respondermos perguntas como por que você vai fazer música, como você vai fazer música, para que você vai fazer música, para quem deve estudar, quem deve fazer. Então, essas perguntas que permeiam o nosso universo filosófico em relação à nossa realização, à carreira que a gente faz, para de repente, se tiver um concurso aí para algum tribunal que paga 10 vezes o que você ganha no que você faz, né? Você se sentir tentado e falar, vou deixar de fazer música e tal. Então, quanto maior o fundamento da realização musical, quanto maior a base filosófica que cada um tem do porquê está seguindo e trilhando aquele caminho na vida, mais importante e melhor a pessoa se expressa no seu realizar, né? Eu estou falando isso porque Bennett Rimmer, ele responde dizendo duas coisas muito interessantes. Ele fala assim, olha, a filosofia musical, que é bem embasada, ela se dá em duas diferentes dimensões, né? Ou dois diferentes níveis, ou dois diferentes âmbitos. O primeiro é o âmbito individual, né? Que a pessoa acredita naquilo que ela faz, ela sabe que existe uma missão porque ela tem que fazer, então ela desenvolve aquilo, não é simplesmente porque o pai e a mãe são músicos, ou porque ela achou bonito realização, mas porque existe algo diferente, esteticamente falando, na realização dela de vida. Então, existem aí várias justificativas de realização individual por que a pessoa deve fazer música. E a segunda parte, que é um pouco mais respondendo a sua pergunta, é uma dimensão coletiva. Né? Porque à medida que eu conheço o que os meus pares estão fazendo, à medida que eu esteja mais exposto ao que está acontecendo no meu mundo musical, né? Aquela base, aquela fundamentação, ela vai se tornando cada vez mais forte. Então, toda vez que eu vou a um encontro, um congresso, um festival de música, né, ou uma convenção, a gente volta, quando a gente volta pilhado, né? Você está vendo, nossa, olha que tal grupo fez, foi fantástico. Você assiste um seminário, você vê um especialista falando de algo específico da sua parte, seja em técnica vocal ou como você domina determinado instrumento musical, novas técnicas que surgiram, aí você vai para casa, você vai estudar porque você está descobrindo algo que quem está na crista da onda está compartilhando com a gente. Então, ele diz que é muito importante uma consciência coletiva da sua filosofia em relação à realização musical. E para uma consciência coletiva, para ela acontecer, nós temos sim que fazer parte dos vários tipos de sociedades ou grupos profissionais. Se eu não fizer parte de um grupo profissional, eu não sei o que o meu vizinho está fazendo, eu não sei o que está acontecendo com outros lugares e eu não sei o que está acontecendo com outros grupos. A partir do momento que eu vejo isso compartilhado
uma determinada peça de um repertório de uma cultura diferente, uma determinada forma de realização do mesmo ritmo, uma determinada maneira de musicalizar. Então aí eu fico com um maior conhecimento, um conhecimento mais aprofundado. Então é importante que cada um de nós, você que está nos assistindo, é importante que você faça parte de algum tipo de associação, de algum tipo de sociedade, de algum tipo de instituição musical, porque em isso acontecendo, o seu crescimento será muito mais profundo. Então, tendo isso do Bennett Rimmer, né, esse filósofo canadense, muito escritor canadense, autor de muitas obras, né, artigos e livros, né, eu não posso deixar de compartilhar isso, porque é importante que a gente faça parte, não só também para que a gente aprenda, mas também como um palco, um campo para que a gente possa mostrar aquilo que nós estamos fazendo, né? Então eu faço sim, desde o início, desde a época de estudante, por exemplo, nos Estados Unidos tem a American Choral Directors Association, né, a Associação de Regentes de Coros dos Estados Unidos, americanos, né? Então eu sou membro dessa associação, até como é que a gente fala aqui quando é membro para o resto da vida? Membro, tem um Mérito termo aqui. honorário, tá? Não, tem um termo aqui que eu esqueci, não é mérito honorário, não. Remido, né? Quando você é sócio remido, né? Ah, você sim. é sócio para o resto da vida, né? E não tem eu nem tenho que pagar mais mensalidade, anuidade. Eu sou membro remido da American Choral Directors Association, a ACDA. Então, desde aquela época, eu participei das atividades. Eu lembro, por exemplo, no início dos anos 80, que parecia que eu era o único brasileiro. Não encontrava outros brasileiros nas convenções, nos congressos, né, seminários que eles tinham, né? Então, assim, parece que eu saí com o facão como brasileiro, né, indo atrás, aí abrindo, né, nessas associações internacionais. E tem também a IFCM, o IFCM, né, International Federation for Choral Music, né, que essa é a Federação Internacional de Música Coral, né? Eu lembro lá atrás, antes dos anos 90, de ir a algumas convenções. Em 96 eu estive em Sydney, na Austrália, 10 dias. Você chega a ficar assim, saturado de tantos concertos e tantas apresentações, o dia inteiro, e seminários e workshops, né? Essas coisas todas acontecendo o tempo inteiro, é uma saturação. E mais do que isso, a feira, né? A feira tem assim centenas de boxes, né, onde você adquire o material ali. Eu me lembro que eu ficava doido ver aqueles CDs, né, naquela época, né, era a época dos CDs, né, anos 80, 90, material de música, muitos livros. Aí como você, quando vai para uma biblioteca ou uma livraria, né, 2 lugares eu, quando jovem, ficava doido de ir, né, ficava me segurando porque não tinha dinheiro, né, ou numa livraria, né, ou numa discoteca, né. Eu me lembro uma experiência muito interessante. Eu, recém-casado, nós tínhamos uma bolsa de $600 por mês, né? E eu fui fazer um curso em Nova York e a minha esposa estava comigo, e lá em Nova York, em New Jersey, que é pertinho de Nova York. E aí passamos um fim de semana, tinha uma loja que era fantástica, chamada Tower Records, que era um prédio com vários andares e tinha um andar específico só para música... música clássica erudita, né? E aí você ficava o dia inteiro naquele andar, ouvindo uma coisa, ouvindo outra, e doido para comprar coisa. E aí eu me lembro que nós fomos com um amigo e eu fui enchendo a minha sacola, aí deu uma conta de mais de $300, né? Aí ele perguntou para minha mulher, né? E assim, você compra meio ressabiado, né? Nossa, estou gastando muito dinheiro com isso e tal. Aí ele perguntou, você não acha ruim dele gastar tanto dinheiro assim, não? Aí eu falei, não, eu sei que vai ser importante para a carreira dele, ele estudar, ter esse material, e não é sempre que a gente faz isso também. Aí eu, né? Aquele alívio, né?
Ali. Então, assim, essas coisas todas são muito importantes para o desenvolvimento do nosso conhecimento. Então, assim, essas associações, elas são muito importantes. E você citou aí, né? Essa é mais honorífica, né? A que você falou, mas eu chamo a atenção, por exemplo, nós estamos agora com plena força com a Associação Brasileira de Regentes de Coros, que tem o nome de Abraco, né? Ela nasceu a ABRC em 1999, eu fui o presidente fundador, né? Teve lá os seus 5, 6 anos com a revista Coral, que é importantíssimo para a gente ter conhecimento, né? É um instrumento fantástico para você adquirir conhecimento, assim como agora as redes sociais estão fazendo esse papel também, né? No WhatsApp tem vários grupos de regentes, né? Vários tipos de profissionais, de atividades profissionais. Então, isso tudo é muito importante para você fazer parte, você conhecer e também ser conhecido, ter conhecido o seu trabalho, né? Então, eu tive, assim, o privilégio, a oportunidade de levar os nossos coros, grupos da UNB, principalmente o Madrigal UNB, esteve em vários desses festivais na Europa, teve nessas convenções nos Estados Unidos e tal, como representante. Tivemos oportunidade de fazermos viagens como representantes culturais do Brasil, né? O coral do Madrigal UNB, apresentarmos em embaixadas brasileiras nesses países, e com isso trocarmos ideias com os músicos daquele local. E eu me lembro muitas vezes de irmos a faculdades, né, instituições de artes e tal, por exemplo, em Viena, na Suécia, né, em vários lugares aí. E essas trocas de experiências são um ganho fantástico para a vida da gente, né? Fazermos muito do repertório, né? A Universidade de Brasília muitas vezes fala assim: por que você quer ficar na universidade? Não tem um salário muito bom, mas é a instituição que te abre as portas para inúmeras oportunidades como essa, né? Através da Universidade de Brasília, eu estive abrindo portas de vários países do mundo como representante da UNB e representante também do Brasil. Então, é importantíssimo você fazer parte dessas instituições. Então, eu chamo a atenção, você, amigo, colega regente, se você não faz parte, a Abraco agora está aí com uma diretoria que está bastante forte, com um movimento fantástico. Nós temos aí, eu estava sendo, né, porque a história toda, né, a BRC, ela deu uma parada, depois um presidente depois de nós, ele parou, e aí ela voltou em 17 para 18, tivemos aí como presidente eleito Martinho Lutero, que foi um grande amigo que eu adquiri na vida com essa experiência desses encontros. Infelizmente a Covid o levou, e eu era o vice-presidente, acabei me tornando presidente, e fizemos então o congresso em setembro, com mais de 1.000 pessoas presentes, né? O congresso foi online, né? Do jeito que nós estamos fazendo aqui, né? Mas com convidados, representantes do mundo inteiro. Nós tivemos representantes da Venezuela, dos Estados Unidos, da França, né? da Inglaterra, sendo participantes conosco, especialistas, e também brasileiros, logicamente, né? Então, assim, mais de 1.000 pessoas nos seguiram nesses encontros. Aí conseguimos, com muito sucesso, fechar a nossa... como é que fala? Quando você vai fazer a votação e tal, a nossa assembleia, né? E tivemos duas chapas concorrendo para a diretoria, e a chapa cujo presidente é o Vladimir, de Campina Grande, ganhou. Então, eles estão seguindo agora, e com um programa muito bem feito, já fizeram um bocado de coisas, como grupo que está aí à frente da Abraco, e eles estão nos liderando, né? Vai ter um encontro nacional agora no início do primeiro semestre, agora, e depois eles vão seguir com a programação para os 4 anos já revelada, de muitas atividades. Então, se você que é regente não está participando, essa é uma boa oportunidade para você participar e fazer parte dessas sociedades que nos trazem muito crescimento.
Então, espero ter respondido a sua pergunta. Não, respondeu sim, muito maravilhoso, completamente maravilhosa. É isso aí, pessoal. Então, porque é um universo, talvez até, assim, só comentando um pouco a resposta que o senhor deu, assim, porque pode ser que algumas pessoas tenham pensado um pouco diferente, assim, acerca de outros perfis musicais, né? Por exemplo, de orquestras e bandas, vamos assim dizer, né? E eu vejo que o coral, as Sim. associações de corais são mais fortes, mais atuantes. Mas aí eu entendo que eu já ouvi isso de vários outros regentes corais, que assim, inclusive a característica do coro, ela é muito mais, assim, forte no sentido da união, a união mais forte, né? Quanto às pessoas ali, do que Mas sabe músicos, que, né? mas Instrumentistas. sabe que tem nós temos as associações, por exemplo, tem a Associação Brasileira de Clarinetistas, de Trombonistas, de Trompetistas. Nós temos associações em vários segmentos musicais, inclusive em educação musical, né? Nós não podemos deixar de citar a ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical, né? E tem a ISME também, que eu faço parte, que é a Associação Internacional de Educação Musical, né? Essas têm, assim, um papel importantíssimo no desenvolvimento das nossas carreiras, não só acadêmico, como de realização como um todo, né? Tem livros fantásticos, os principais artigos estão sendo escritos nessas revistas, né? Então, assim, elas todas fazem parte. Então, eu estou falando aqui porque eu faço parte de regência coral. Então, é a que eu faço mais parte, né? Então, essas, por exemplo, internacionais e a nacional, eu sou membro de todas elas, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer parte disso. Mas nós temos aí, por exemplo, quem trabalha com educação musical deve fazer parte da ABEM. E, além do mais, tem a ABEM nas regiões. Tem aqui na região centro-oeste e tal. Então, assim, é uma coisa muito importante a gente fazer parte dessas associações, né? Maravilha. Muito obrigado pelas respostas. Enquanto os nossos espectadores aí, as pessoas que estão participando, não mandem suas perguntas, eu já tenho uma outra aqui que, com certeza, será de grande audiência, eu acredito, as respostas, porque, como eu fiz essa pergunta, eu pensei o seguinte: como o senhor, assim, dos professores que eu conheço, talvez um dos mais antigos que eu tenho contato, né, que está presente, então a pergunta veio nesse viés, assim, né? Curiosamente também querendo saber, por exemplo, como o senhor compararia, assim, naturalmente, sem, vamos dizer, atribuir valores pejorativos, obviamente, claro, mas no sentido assim, como o senhor poderia comparar os cursos de mestrado e doutorado, não só na UNB, mas nas universidades federais do Brasil, vamos assim dizer, a nível Brasil, né? Acerca da época que o senhor estudou, né, como o senhor narrou há pouco, muitas das características, para os da atualidade, assim, o cenário, né, esse cenário mestrado, Certo, doutorado na certo. música, né, e assim, pontuando assim, vantagens e desvantagens, né, porque é uma coisa bem complexa, pode ser que alguma universidade melhorou alguma coisa, outra não, mas assim, no geral, assim, só para curiosos como eu ficarem mais saciados com a resposta. Certo, certo. Um prazer. Bem, seria, eu não sei como é que eu vou dizer isso, né? Mas assim, eu sou Eu falo suspeito assim, até para em número, falar. né? Questão É, de números, as ofertas de vaga eram certo. maiores, assim, Quando, eram tipo. quando eu saí para fazer o mestrado, Jonas, que a CAPES tinha muitos programas naquela época para universidades do exterior. Por quê? Porque nós não tínhamos programas de pós-graduação, em grande parte, desenvolvidos, muitos programas naquela época, na geração, né, dos anos 80. Né? Para vocês terem uma ideia, eu falo isso, mas ela é até assim, é com certa tristeza que eu falo isso, mas eu fui o primeiro doutor na área de música direcionado à música coral. A gente não tinha nenhuma. Eu terminei em 1990 o doutorado, né? Quando eu cheguei, eu não conhecia nenhuma outra pessoa com doutorado direcionado. Inclusive, o meu curso do doutorado era em Curriculum and Instruction, né? Seria mais dentro da educação,
direcionado a pesquisa para a educação musical e dentro da educação musical direcionado para a música coral, né? Então, assim, foi uma pesquisa relacionada, foi feita sobre metodologias e técnicas dos regentes corais brasileiros na época, e você não tinha muita coisa. E livros de regência coral que a gente tinha na época era Seição Bastos Barreto, o Rui Bote Cartolano e o Oscar Zander, e o Nelson Matias escreveu depois, né, nos anos 80, depois. Esses eram os livros mais conhecidos de autores brasileiros, né? Nós não tínhamos muita coisa escrita e estávamos engatinhando muito mesmo. E tinha alguns cursos que estavam acontecendo, começando a acontecer, mas não tão específico como hoje. Então, assim, não dá nem para comparar o que se tinha naquela época, Jonas, com o que nós temos hoje em dia, sabe, desenvolvido em várias universidades, né? Não só mestrados em nível de mestrado, mas também em nível de doutorado. Inclusive, nós temos a diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissionalizante, que era muito mais forte fora do Brasil, essa divisão, né? E agora essa divisão já está também ficando forte com algumas universidades com excelentes programas já na área do mestrado profissionalizante, que era algo que 10 anos atrás, por exemplo, era não mal visto, mas tinha um certo preconceito, né? Que tinha que ser acadêmico, só acadêmico, só acadêmico. E agora esse preconceito já está diminuindo e está se percebendo que tão importante quanto o desenvolvimento do curso, seja mestrado ou doutorado acadêmico, também a questão do profissionalizante, né, que é a questão do bacharelado, né? Quem vai trabalhar muito com a parte do bacharelado, a parte mais prática, tem a tendência de seguir para o profissionalizante muito maior do que seguir para o acadêmico, né? O mestrado chamado acadêmico, onde você tem a obrigatoriedade de fazer ou uma tese ou uma dissertação. E no profissionalizante você tem a possibilidade e você não tem a obrigatoriedade muitas vezes, né? Mas ele é tão difícil de fazer, requer tanto quanto o profissionalizante, só que o foco é diferente. Então nós temos aqui várias instituições que já têm programas muito desenvolvidos, né? Tem o mestrado da UNB, que nesses 2 últimos anos deu uma levantada de nível com a professora Delmari Vasconcelos como coordenadora. Inclusive, eu tenho minhas convicções de que estamos a caminho da abertura do doutoramento. Já, quem sabe, nos próximos anos, já eu acho que 2, 3 anos, se nós seguirmos, vai depender agora da avaliação da CAPES, né, desse ano agora, mas eu acho que já existe, inclusive, abertura já para se pensar no doutoramento, tendo em vista a guinada que deu, que nós estávamos indo assim, e com ela foi realmente os professores, como um grupo todo, como abarcaram com uma unidade, começaram a trabalhar em prol do desenvolvimento, e este é o resultado que está tendo. Então, existem, por exemplo, a UFBA tem um programa excelente, inclusive também agora, que eu saiba, né, eu posso estar errado, mas partindo para a área de profissionalizante, o Rio de Janeiro, você tem a UFRJ e a Unirio, as duas desenvolvendo um trabalho fantástico, do Rio Grande do Sul, a URGS, né, que tem já uma tradição fortíssima, né, doutoramento e tudo mais, né? Então, essas coisas, assim, hoje em dia nós temos muitas instituições que já estão desenvolvendo esse trabalho, né? O FMG também tem um programa excelente, tem doutoramento também. Nós tínhamos em Goiás, mas eu acho que aí eles pararam, mas acho que com um projeto de continuação, né? Só um minutinho aqui, BA. Vou ver se eu consigo um copo d'água aqui. Então, assim, essas coisas todas, eu não posso comparar, entendeu? O meu mestrado, ele foi profissionalizante. Isso, por favor. Ele foi profissionalizante. Eu tive que escrever
mas foi mais, o que eu escrevi foi mais uma espécie de monografia, né? E eram áreas diferentes de provas, a área prática e tinha a área de teoria histórica e história da música que eu tinha que escrever então ele foi, eu tive mais que fazer vários concertos, recitais, né? Essa é a diferença do profissionalizante. E no doutoramento não, meu doutoramento foi PhD, aí ele foi acadêmico mesmo e eu tive que escrever uma tese de doutorado. Obrigado. Maravilha. Muito bom os esclarecimentos aí. Haja vista, assim, é impossível realmente, como o senhor falou, mas eu vejo que, com certeza, assim, então nós estamos ascendendo, né? Nós estamos construindo assim, vamos dizer assim, nossas universidades, os departamentos e os programas de Uhum. pós-graduações, né? E música, né? Estamos aumentando, né? Nós qualificando cada vez mais, graças a Deus, né? Exatamente. Então, muito bom. Isso. Não, por exemplo, o número de doutores hoje em dia é algo incomparável com o que tinha naquela época, né? Naquela época você não tinha quase doutor. Nos anos 90 você tinha pouquíssimos doutores, né, na área de música mesmo. E agora não, agora já tem um número muito grande de Que pessoas com legal. doutoramento, né? Maravilha. E observando aqui os vários pontos que o senhor já colocou aqui, mas um que eu gostaria que o senhor pontuasse também, se for possível, é justamente só que eu olhando aqui, eu vi a matriz Jung, né? Onde Ah, eu sim. ouvi falar, até comprei um material, mas assim, não pude me debruçar ainda sobre ela. Aproveitar a oportunidade, se eu puder falar sobre ela, vai Certo. ser muito Pois bom. não, é um prazer. Eu vou aproveitar e expandir a sua pergunta, né? Para aqueles que estão nos assistindo, né? A minha produção acadêmica, eu saí de pós-doutorado 3 vezes, eu tenho 3 pós-doutorados, e esses pós-doutorados eram, logicamente, a realização de maiores pesquisas para a sua produção acadêmica. E esses pós-doutorados, eles me deram esses produtos, né? Então, quem tiver interessado, conhecer sobre a minha vida, eu não posso negar a ação do Coro Sinfônico Comunitário, que foi um projeto que surgiu na UNB, que já teve 29 anos de atividade, né? E com a parada aí da pandemia, né? Nós iríamos agora para o 30º ano esse ano, mas a gente está parado por conta da pandemia. E ele deu essa produção aqui, desse livro aqui, né? Se você olhar aí, você tem Panoramas da Regência Coral, é o título geral, né, da coletânea. Aí tem o Coro Sinfônico Comunitário da UNB, uma história de vidas e vozes. E esse livro ele não é só sobre a questão do coro sinfônico. Logicamente, ele foi escrito em 2010, e até 2010 fala todos os fatos históricos, o que aconteceu com o coro sinfônico. Ele foi, inclusive, o primeiro grupo da América Latina a se apresentar no Carnegie Hall. Então, tem contatos, assim, atividades importantíssimas. É um coro que faz grandes peças para coro e orquestra, né, mas de característica comunitária. Então, a grande maioria dos seus componentes são de pessoas leigas em música, mas que fazem um repertório muito exigente para coro e orquestra. Então, nesses anos todos, nós temos quase que 60 grandes obras para coro e orquestra, né? Então, missa em si menor de Bach, missa de Mozart, Beethoven, a Nona Sinfonia, e aí por aí segue, né? Então, assim, e aqui você tem também a característica desse tipo de grupo. Então, quem tem interesse, por exemplo, em trabalhar com um grupo comunitário, né, da comunidade, seja ele qual estilo de coro que vai fazer, tem nesse material, né, uma boa coisa para você pesquisar e ver como que pode se fazer. E o outro livro dentro dessa mesma coletânea, né, Panoramas da Regência Coral, esse aqui já é um livro de regência específico, técnica e estética, né, onde eu separei a parte mais filosófica e teórica mesmo da regência, e tem esse livro aqui desenvolvido e, inclusive, tem uma parte aqui que, para mim, é a menina dos olhos da minha pesquisa, que é a interpretação musical que leva à sensibilidade estética, né? Por exemplo, como que a gente se arrepia ao ouvir música, quais os passos, o que acontece, né, para a gente ter essa experiência, cada um que ouve ou que canta, que faz música, né?
Então, isso que naquela época também não tinha muito material escrito sobre isso, tem muito material em inglês sobre isso, não tanto em português, mas como que você chega a esses momentos, né? Um momento que a gente não consegue descrever de tão profundo que ele é na alma da gente, né? Então, como que você pode fazer com que música aconteça dessa maneira? Então, você tem aqui toda a descrição técnica de técnica gestual, né? E também a administrativa, como você tem os princípios filosóficos, aquilo que a gente estava escrevendo. Aqui também eu escrevi sobre o Bennett Reamer. Acho que ficou mudo, Que, professor. Ah, sim, interrompeu um pouquinho. porque alguém estava me ligando aqui, eu tive que desligar. Então, assim, essas coisas todas são bastante importantes nesse material aqui, que eu estava falando de técnica de regência, técnica gestual de regência. E saiu, eu tenho escrito já desse último pós-doutorado, esse aqui é técnica e estética, e tem um metodologia e prática. Só que este livro, Metodologia e Prática, eu ainda não publiquei. E estou em dúvida se eu vou publicá-lo. Como que nós vamos fazer agora com essa situação de pandemia, e também estou para aposentar, o que vai acontecer com esse produto que está aqui guardado, está escrito o livro, né, que trata mais de dinâmicas e técnicas de ensaio, como que se você trabalha isso, né? Então, esse livro já está pronto e também tem um capítulo extenso, cerca de 100 páginas, sobre técnica vocal, né? Então, tem muita coisa escrita já sobre técnica vocal, mas também tem isso aí no livro que está sendo desenvolvido, com um foco, perdão, um foco mais fisiológico, sabe? Do ponto de vista médico e tal, alguma coisa de pesquisa realizada nesse sentido também. Então, tem esse outro livro. E o que você perguntou é um livro e também um DVD sobre um tratado que eu desenvolvi de técnicas gestuais, chamado Matriz D de Davi, D. Juncker, né, sobre técnica gestual. Então, esse tratado ele foi desenvolvido desde o início da minha carreira na UNB, foi a partir de uma experiência que eu tive como assistente de um grande regente sueco, e ele veio e começou a desenvolver alguns exercícios. Eu fui assistente dele aqui na escola de música. O nome dele é Erik Erikson, né? E Erik Erikson é considerado na Europa, assim como Robert Shaw é considerado nos Estados Unidos, né, como um grande nome da regência coral. Erik Erikson é considerado na Europa. E eu tive o privilégio de trabalhar com ele, né, e ser assistente dele por algum tempo. E aqui, né, no curso da Escola de Música. Depois nós continuamos o contato, e depois eu tive a oportunidade de ir mais 3 vezes para a Suécia e trabalhar com as pessoas que também trabalharam com ele e tal, desenvolver coisas na universidade lá, né, e apresentar esse tratado, que é mais uma espécie de, como é que eu falo aqui, uma metodologia, um método de como você adquire o domínio sobre a questão de técnica gestual. Igual um pianista que tem que ficar lá fazendo escalas, né? Clarinetista, flautista que tem que estudar para o seu conhecimento motor, né? Então, existe também essa necessidade para você reger, para que as pessoas entendam a sua comunicabilidade através dos gestos. Então, tem esse tratado aí que fala sobre isso. Então, se você que está nos assistindo, tiver interesse, né, depois, não sei se o Jonas pode colocar aí o meu e-mail, né, você pode mandar um e-mail para mim e nós podemos ver como que você pode adquirir esse material, né, que agora a maneira que nós estamos fazendo é através do correio, né? Eu estou aqui com caixas e caixas desses livros e desse material. Eu sei que agora praticamente ninguém usa DVD, né? Mas para uma atividade como essa, né, acho que ainda há alguma possibilidade de você colocar lá no computador, né, e ir estudando através, né, com as diversas aulas sobre o DVD. Então, a matriz de Juncker é isso, é um tratado
de realização musical, né, que desenvolve tanto o lado motor, né, quanto o lado cognitivo de regência. Cognitivo, legal. Não, sim, obrigado pela participação. Que o Wilka é a nossa amiga aqui da nossa igreja, irmã Wilka, ela falou aqui, não sei se aparece, eu acredito que sim. Apareceu aqui, eu né? quero adquirir, né? Isso, que falou para o senhor publicar o livro. Aí eu até complemento aqui, eu fiquei um pouco na dúvida agora se o que o senhor falou que está na dúvida se publica, é a pesquisa que tem mais relação com a saúde, com a cognição, com esse tipo de pesquisa. Se for, eu também vou. O que trata da metodologia e da prática, né? Então, porque na realidade, isso aqui, como eu disse lá no início, né, é uma coletânea, né? Panoramas da regência coral. E essa coletânea, ela tem o livro do coro, o livro de técnica estética, o livro da matriz, o livro Metodologia e Prática, que é esse que está faltando publicar. O livro da matriz eu também tenho inteiro, mas não publiquei, ele só está em seu formato digital. E o DVD. O DVD está publicado. Então, está me faltando publicar esses 2 elementos aqui dos 5 que formam essa coletânea chamada Panoramas da Regência Coral. Né? Logicamente, uma das razões é a questão financeira, né? Porque esse livro aqui custou R$50 mil para tê-lo publicado, né? E esse aqui não ficou tão longe. Eu consegui algum tipo de patrocínio, alguma ajuda, né? Mas agora, do jeito que as coisas estão, eu não sei se eu vou conseguir mais esses patrocínios, essas ajudas. E também tem essa questão agora, com o desenvolvimento das redes sociais, tudo pela internet, né? Eu tenho que te confessar que eu vejo que o interesse por produto assim agora é cada vez pior, né? Ou menor, né? Digamos assim, o interesse é menor, né? Então, isso que me faz pensar se vale a pena eu ter esse trabalho todo, apesar de ter tido o trabalho de produzi-lo, né? Apesar que, assim, eu recentemente, aproveitando até o espaço aqui, para quem me acompanha aí no WhatsApp, no meu perfil, ou no Instagram e tal, hoje eu publiquei uma foto no qual eu tive um colega, que é colega nosso, aluno lá da UNB, colega nosso, o senhor deve lembrar, talvez, que ele fez música, é o Elias, e aí, em contato com ele, ele tem uma editora. Alguns professores já fizeram algumas publicações na editora dele e tal, e aí eu tive a honra de ter acesso a essa oportunidade, né, porque eu também entrei em contato, aliás, entraram em contato comigo, né, um outro editor assim, de nome, né, renome, e oferecendo a proposta para publicar a dissertação, tal, transformar num livro, e aí, quando eu ouvi a proposta, eu nunca tinha recebido proposta nenhuma, nunca tinha publicado nada, né, aí até animei, falei, legal, nem sabia que poderia e tal, virar livro e tudo mais, tal, né, coisa de aluno leigo, né, e aí eu conversei, aí, enfim, chegou, o diálogo chegou até ele, nós estávamos fazendo disciplinas juntas, e aí ele falou, cara, eu acho muito pouco, eu, por exemplo, eu tenho uma editora, eu não sabia, aí ele deu as condições, ficou muito boas, e eu fiquei curioso também por saber qual haja vista, ele falou, ó, tem o registro do livro físico, o registro do livro digital, né, e tem até do audiobook. Então tem registro para os 3 formatos, né? E aí, conversando com ele essas características, ele falou assim, cara, por incrível que pareça, o mercado, assim, o livro acadêmico, assim, científico, essa coisa, ele ainda tem muita saída. Aí ele mostrou alguns dados, né, assim, sobre de editoras e tal, e os que mais vendem é físico. Livro, assim, acadêmico é incrível. Eu por exemplo, Só essa não é a minha experiência, viu? Não é, né? Então temos que repensar. Não é a minha experiência. Mas que legal, mas assim, a gente que é do nicho musical, de alguma forma a gente espera que seja compartilhado, seja publicado o conhecimento, a pesquisa, o conteúdo, né, para que a gente possa dialogar sobre isso, se apropriar, não só se apropriar de parte, ou se puder do todo, né, da ideia acadêmica, científica, tudo, mas sobretudo poder usar também como referência, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia e não sabe, assim, às vezes não entendeu direito um autor. Eu, por exemplo, tenho dificuldade da língua estrangeira, então a gente sabe que a maior parte das pesquisas em música é língua estrangeira, inglês, né? Então, Mais assim, de 90% da minha
Mais de 90% da bibliografia que eu uso está em inglês. Isso, então assim, a gente tendo uma tradução ajuda muito, né? Ajuda muito. Uhum. Mas legal, professor, é o seguinte, então, eu não sei quanto tempo o Instagram vai dar mais, as pessoas que me orientaram a fazer, né, utilizar as redes sociais para live e tal, falaram que normalmente dá 1 hora. Mas eu tenho medo de ter o corte, né? Assim, como eu já assisti algumas lives, em que cai a live, eu acho que fica assim, meio estranho assim e tal, né? Tem que voltar, ou então ficar ali. Verdade. Então, eu gostaria só de agradecer a presença de todos e fazer só mais um comentário, mas já vou agradecendo a audiência de todos. Acho que não teve nenhuma pergunta, não sei se ouviu alguma pergunta aí, mas eu não vi assim nenhuma pergunta direta aqui. Se alguém tiver feito alguma pergunta, por favor, refaça aí, enquanto temos tempo ainda. E eu vou fazer só uma outra colocação, mas desde já agradeço a presença de todos, a do professor, né? E eu queria só deixar o seguinte: o que mais o professor Maestro Juncker gostaria de falar sobre as narrativas dele, de tudo que, né, assim, que é possível estar próximo do que ele falou, trouxe até nós. O que mais que ele gostaria de complementar para nós, né, sobre o que nós conversamos aqui hoje? Fique à vontade, né, porque aí pode ser que o Instagram dê muito tempo, mas pode ser que não. Meu relógio aqui está dando as 5 horas, está dando as 5 batidas aqui, então eu realmente acho que talvez não dê tempo para responder isso em relação à narrativa, né, o que mais poderia falar, mas eu me sinto mais à vontade quando existe uma pergunta direta, para não soltar, né, em relação a qualquer outra coisa. Eu estou aqui à vontade, né, para falar sobre essa questão que nós estamos vivenciando hoje em dia, como fazer música. Se você tem dificuldades, existem alguns agentes que estão desenvolvendo um trabalho excelente de forma online, né? Alguns ensaios, você pode buscar aí no YouTube, se você colocar alguns corais, inclusive, se você não se inscreveu, por favor, procure lá o meu canal Maestro Davi Juncker no YouTube. Eu tenho mais de 30 vídeos e aí você vai assistir alguns vídeos de coral que nós chamamos de coral virtual, e tem vários regentes que estão fazendo isso aí. E não só coral, mas existem vários grupos instrumentais e que estão fazendo esse tipo de trabalho, né? Eu acho que com isso a gente não deixa a peteca cair, né? Dependendo da estrutura do coral e da característica dos cantores, você pode ver isso acontecendo, né? Mas alguns grupos, por exemplo, o coro sinfônico, a maioria das pessoas já é ultrapassado dos 60 anos, então já é uma dificuldade maior da gente desenvolver essa atividade, por isso eu fui obrigado a parar mesmo, né? Mas tem outros grupos que você pode ver que estão desenvolvendo esse tipo de trabalho agora e continuam ativos aí, né? Então, em cima daquilo que nós estamos vivenciando, né? E dizer que, Jonas, um prazer estar participando com você. Estou vendo aqui várias pessoas que entraram aqui, um prazer estar falando com vocês, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu estou preocupado dessa live ser cortada, que já tive experiência assim, de entrevista de 1 hora e de repente a live foi cortada, né? Então... Tranquilo, mas se eu quiser deixar o endereço aí para as pessoas, como o senhor falou, o YouTube, algum outro contato, fica à vontade, tá? Eu vou meu e-mail. Certo, o meu e-mail, caso você esteja interessado nesses materiais que eu expus aqui, é maestro D de Davi Juncker, que é J-U-N de nada, K de quilo, E de eco e R de rato, Juncker, dejuncker@gmail.com. Então, se quiser me mandar um e-mail, a gente pode ir conversando, eu vou dizendo quais são as condições e depois eu faço a remessa. E se for aqui de Brasília, quem sabe a gente entrega direto, tá bom? Aí a gente vê, caso as pessoas tenham quem tiver esse interesse de adquirir esse material. Tá? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Maestro Juncker. Forte abraço aí, beijo no coração, Deus abençoe, né? Sou sempre trazendo ótimas notícias aí, porque às vezes a gente, por exemplo, eu tenho perguntado a alguns outros professores, né, assim, aos quais eu tenho contato, e
às vezes eles falavam assim que não, alguns deles falavam, o negócio não está muito bom não, a gente não, sobre o doutorado na música, né, no UNB. E Aham. aí, obrigado por trazer a ótima notícia, notícias boas Oh, sempre são melhores, né? Então Deus sim, abençoe que a sim, gente sim. consiga logo esse doutorado para a gente aí, para a gente ganhar mais doutores aqui, né, para o nosso DF Exato, aqui, nossa universidade. exato. Obrigado, parabéns, Deus Prazer, abençoe prazer. aí. Forte abraço, Amém, pessoal. igualmente. Um prazer estar com vocês. Grande abraço. Prazer.